Olá, gente, muito bom dia. Hoje, domingo 19 de fevereiro, nós estamos aqui no programa Café com Bispo para compartilhar com você da riqueza do Evangelho, dos caminhos que Jesus propõe, do entendimento que, como véus que vão se rompendo, em nossa mente também vão se rompendo véus. E nós vamos avançando em maturidade pelo curso da palavra, absorvendo o espírito da palavra, sendo gerados em nossos corações por esse espírito da palavra, o espírito da profecia. E é tão bom poder estar aqui compartilhando com você. Saúdo a todos com paz, um domingo muito abençoado, e nós vamos começar hoje uma jornada no capítulo 25 do livro de Mateus, e convido você para estar conosco. Venho acompanhado aqui à minha direita da minha querida amiga Loide Nogueira. Muito bom dia, Loide. Bom dia você que está aí do outro lado, nos esperando com seu café, com a sua tapioca, com seu chibé, com a mesa preparada, né? Mesa preparada. Com a mesa preparada, seja bem-vindo. Você está aí, nós estamos aqui com você. É isso aí. E aqui à minha esquerda, meu querido amigo João Silveira. Muito bom dia, nobre amigo. Bom dia, meu querido bispo. Bom dia, Loide. Bom dia, Diogo. E bom dia a você que nos ouve. Você que está no seu retiro e dá-nos o prazer de nos ouvir. Nós nos sentimos muito felizes. E qualquer que seja a natureza do seu retiro, seja ele religioso, seja de diversão, mas estamos aqui à disposição levando a você essa palavra gloriosa. Se você não consegue captar por questões de sintonia com a rádio, a partir das 9 você tem na rede social a possibilidade de participar, de ouvir integralmente o programa que aqui estamos fazendo, lá no YouTube. Sim, verdade. Você também que está no retiro do seu táxi, você que está no retiro da sua casa, você que está caminhando pela cidade, ouvindo aqui a Rádio 92, seja bem-vindo ao programa Café com Bispo e desfrutando de uma reflexão sobre a palavra que nos constitui, nos fortalece, não é? Seja bem-vindo. Nós vamos aqui avançando, né, Loide? Pelo capítulo 25. Capítulo 25, bispo. Do livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 25. Hoje nós temos aqui a história das virgens, né? História das virgens. A gente pode avançar, começar? Claro, vamos lá. Então vamos lá, você que está com a sua Bíblia, o seu caderno, sua anotação, então comecemos. O reino de Deus é como 10 moças virgens que, com lamparinas na mão, saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhames com óleo. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. No meio da noite, alguém gritou: "Ele está aqui! O noivo está aqui! Saiam para recebê-lo!" As 10 virgens saíram com suas lamparinas. As virgens tolas disseram às prudentes: "Nossas lamparinas estão se apagando. Emprestem-nos um pouco de óleo." As virgens prudentes responderam: "Não há o bastante para todas. Se querem óleo, vão comprar." Elas assim fizeram, mas ainda estavam fora, comprando óleo, quando o noivo chegou. As virgens que estavam a postos para saudá-lo foram para a festa, e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram a porta, suplicando: "Estamos aqui! Deixe-nos entrar!" O noivo, porém, perguntou: "Eu conheço vocês? Acho que não. Portanto, fiquem atentos. Vocês não sabem quando o noivo vai chegar." Olha, vamos dar uma paradinha aqui. Um harém, 10 moças virgens e um noivo. E essa é a parábola que Jesus conta para assemelhar
essa história ao reino de Deus, não é? Jesus está tratando exatamente da volta dele. Esse é um enredo, né? Lembra que no capítulo anterior ele começa a falar sobre sua volta. Ele ainda nem foi crucificado, nem sepultado, mas ele já está apontando para o caminho da sua volta. E ele cria essa parábola para gerar naqueles que estão ouvindo uma responsabilidade com suas vidas com relação à volta dele, não é? Então, é uma cultura diferente da nossa. A gente tem uma cultura monogâmica e Jesus narra uma parábola da cultura polígama, né? Poligâmica. Uhum. E para a gente entender, esse dia é o dia da expectativa das noivas, porque o noivo está vindo. O noivo vem. Ou seja, Jesus vem. Ele voltará. E Jesus está dizendo a condição qual é. Ele está advertindo. Precisa haver prudência. Tem que estar atento. Não atento no sentido de ter a vida paralisada, mas ter prudência, ser precavido. Por isso a gente tem dito, acho que no programa passado a gente sublinhou isso, aguardar a vinda de Jesus é viver como se ele estivesse voltando hoje. A gente tem que estar preparado o tempo inteiro. Como estar preparado o tempo inteiro? Vivendo na dimensão do Evangelho, vivendo com a prudência que um discípulo de Jesus precisa ter. Aqui não é uma questão de medo, é uma questão de preparação. Eu preciso estar preparado, João, viver preparado. Não me preparar para a vinda de Jesus, mas viver preparado. Como ele mesmo disse, ninguém sabe o dia que o noivo vem. Então, eu preciso viver como se fosse. Eu não tenho que ter aquele dia, Jesus volta tal dia, então vou me preparar para esse dia. O dia ninguém sabe, então a gente tem que viver preparado. Se há alguma coisa da qual ou na qual eu preciso me arrepender, é hoje. O óleo tem que estar fluindo na minha vida hoje. Hoje. A minha lamparina precisa estar abastecida hoje. Essa questão da postergação das coisas, ela dificulta muito. A advertência de Jesus é a questão da postergação da maneira com que alguns dos nossos irmãos vivem. Postergando. Vivem de qualquer maneira. E um cristão pode viver de qualquer maneira. Ele tem que viver da maneira que o Evangelho lhe propõe. Óleo o tempo inteiro na lamparina. Isso mesmo. É estar atento. Acho que eu contei uma experiência no programa passado, de que eu estava deitado um dia e pensava, meu Deus, se Jesus viesse amanhã, o que eu faria hoje? E eu estava deitado, descansando. E a resposta do diálogo que eu tive comigo mesmo foi, cara, eu continuaria deitado, porque tudo que eu tinha que fazer esse dia eu já fiz. Eu não tenho mais o que fazer. E se ele vier? Se ele vier, ele vai me encontrar dormindo, vai. Eu vou subir assim, dessa maneira, né? Dormir não é o problema aqui, não, né? Não, dormir não porque é o problema. Todas dormiram. Todas dormiram. Né? Dormir, viver não é o problema, Lói de João. Viver não é o problema. O problema é eu estar desatento com as questões que a vida evangélica, né? A vida no Evangelho, ela me coloca como proposta. Se eu abraço a fé no Evangelho como estilo de vida, eu tenho que viver nesse estilo de vida da maneira mais intensa possível. Vivendo de uma maneira
com que o óleo esteja sempre presente na minha lamparina. Isso, o óleo da reserva que garante a lamparina cheia. Isso é tão interessante, Sim. né? É o óleo da reserva que vai garantir. E as outras, as tolas? Tolo faz o quê? Tolice. Aham. E estavam na porta, a porta. É isso. O tolo faz tolice mesmo na porta, Sim. com um pezinho para entrar, né? Estavam despreparadas, estavam ali com um copo meio cheio ou meio vazio, como queira analisar, e na hora, aquelas prudentes não negociaram. Isso é importante, elas não negociaram. Elas disseram assim, você quer também? Quer mesmo esse noivo? Você quer estar com ele? Ainda hoje, então vai comprar o teu óleo. Você precisa ter o seu próprio Vai repor, óleo. né? Vai repor, vai garantir que você estará com esse noivo. Isso que é bacana, porque elas não negociaram. Elas queriam tanto estar com esse noivo que elas tinham óleo na reserva para garantir a lamparina cheia, para enxergar o rosto desse noivo, para enxergar essa caminhada que ela iria fazer, que elas iriam fazer com esse noivo. Isso é maravilhoso demais. Isso me deixa, meu Deus, me move, sabe, bispo? Aham. Me move. Sim. Me traz um avivamento. Aham. A parábola, ela faz uma relação, assim, à primeira vista, entre Jesus e a igreja, né? É. Jesus e a igreja. E a igreja é aquela que aguarda o noivo, Maranata. Mas ela dorme, ela levanta, ela faz as tarefas, ela só tem que ser prudente, né? Prudente. Aguardar como se fosse, não? Isso. O que me vem aqui à mente, ao coração, é que na parábola são dados 2 adjetivos qualificativos aos grupos, ou ao grupo. Tolas e prudentes. O prudente, ele sempre tem alguma coisa em reserva, o prudente sempre está atento ao que pode acontecer. O tolo vai levando conforme lhe é possível levar. O que me faz entender aqui, eu falava antes de a gente abrir o programa, que essa parábola já me deu muita dor de barriga quando menino. Porque o ensinamento que a gente tinha era apavorante, era amedrontador. É, verdade, João. Era amedrontador, era apavorante. E aqui eu estou vendo mais acuradamente que Jesus está falando daqueles que seguem, me permitam a liberdade de dizer isso, os que nos ouvem, do que seguem a Cristo fazendo religiosidade, sendo religiosamente servo de Cristo, ou vivendo como religiosos, tentando achar que a prática da religiosidade lhe leva ao reino dos céus. E é o que nós já dissemos aqui repetidas vezes. A religião, a prática dos preceitos religiosos não leva ninguém, porque vai chegar um momento que eles cansam. Vai chegar um momento que eles exaurem na vida das pessoas. Vai praticando, depois vai esquecendo, vai deixando acontecer. Falávamos aqui também antes do programa sobre aquela prática de determinada prática que vai transformando as pessoas em orgulhosos, em vaidosos, em prepotentes. E esquecem, na verdade, de que é preciso estar vigilante, ser prudente. E não receber o elogio como imprudência. Não receber aquela pregação que faço com eloquência como um fato meu, mas como uma preparação, como algo que Deus me deu para fazer. Então, o que é que eu vi aqui? Vou tentar trocar em miúdos. É que as virgens prudentes são prudentes, de fato. São aqueles que creem em Cristo e vivem à sombra dele, e vivem à expensa dele, e vivem à espera dele, continuando fazendo a vida normalmente, dormindo, acordando, mas tendo em si amor na sua própria vida, que sobeja, tendo em si uma qualidade de vida que está até em reserva. A diferença daqueles que simplesmente cumprem, ou seja, eu não vou odiar aquele que me ofendeu, porque senão eu vou para o inferno. Quer dizer, é tão reservado, é tão mesquinho o seu valor, o seu óleo, que vai chegar um momento que seca. Se demorar muito, seca. E aí é o que Jesus está dizendo. Depois o noivo diz, eu não vos conheço. Ou seja,
Vocês estiveram fazendo religião a vida inteira, mas nunca tiveram contato comigo, nunca foram, na verdade, meus íntimos. Vocês nunca se chegaram a mim, vocês se apegaram a uma religião, a um preceito, a um dogma, a uma crença, mas vocês nunca tiveram um contato comigo. Eu não conheço vocês. Na verdade, eu não sei quem são vocês. Eu acho que ele está falando, entendo aqui que ele está falando exatamente às pessoas que querem chegar a Cristo através das suas qualidades, ou do não fumar, não beber, não roubar, não adulterar, trazer dízimos e ofertas a igrejas, sem, contudo, nunca ter um contato com Cristo. Sim. João, tem um texto do livro de Samuel que diz assim: Samuel servia ao Senhor sem, contudo, conhecê-lo. Ou seja, Samuel tinha aprendido com Eli a fazer o ofício. Ele aprendeu os protocolos. Mas diz que Deus chama Samuel, lembra? Samuel, e Samuel levanta e corre e vai ouvir Eli. O Senhor me chamou? Não te chamei não, Samuel. Ou seja, ele não tinha intimidade com Deus, ele tinha intimidade com Eli, que era o mentor da religião dele, né? Era o grande mestre dele. Quando Eli percebe que é Deus que está querendo falar com Samuel, ele então instrui: Samuel, quando te perguntar de novo, tu pergunta, diz aí, o teu servo ouve, diga o que é. Abra diálogo com ele, Samuel, porque é Deus falando contigo. Samuel servia ao Senhor sem, contudo, conhecê-lo. Então, é possível, João e Loide, queridos amigos que nos ouvem, é possível servir a Deus sem, contudo, conhecê-lo. Parece que a história vai mais ou menos por esse caminho. 5 dessas virgens sabiam que iam se casar, sabiam que tinha um noivo, mas não tinha intimidade. Não o conheciam de fato. Não o conheciam de fato, nem se permitiram ser conhecidas, não? Esse é um grande perigo que o fetiche da religião produz, né? É o perigo de nos unir ao protocolo sem, contudo, nos unir a Deus. Sabe, eu tenho estado muito preocupado. Houve um período, e ainda aqui e ali a gente vê esses movimentos acontecerem, em que líderes inseguros, ao invés deles conectarem os discípulos de Jesus a Jesus, eles os conectam a eles. Então, eles não podem comprar nada sem consultar seus líderes, não podem dar um passo sem consultar seus líderes, não podem viver a vida doméstica sem consultar seus líderes o que fazer ou deixar de fazer, infantilizando esses discípulos de Jesus. Quando a nossa missão é conectar cada discípulo de Jesus ao próprio Jesus. Ou seja, que ele seja menos dependente de nós e mais dependente de Deus. Esse é o movimento que as 5 virgens não estavam fazendo. Parece que elas estavam confiando na própria maneira. Elas não tinham prudência. Elas viviam como infantis, tolas. Viviam no protocolo. Viviam no protocolo. Eram infantes. Não eram noivas maduras. Elas não estavam conectadas ao noivo. Elas estavam conectadas ao protocolo. É a impressão que me passa, né? Se vestiram, tinham vasilhas, estavam vestidas como noiva. Todas tinham lamparina. Estavam com as lamparinas iguais às das outras. Entendeu? Só no fundo, no invisível, estava a dificuldade. No invisível estava exatamente a falha. E é isso que a gente vê. Bons dizimistas, bons cooperadores, arrastadores de multidões. Lá no recôndito da sua vida está exatamente o azeite se esvaindo. O vazio, não? Eu estava aqui pensando, isso ao longo da nossa vida, já temos mais de 40 anos aí de vida cristã ativa, quantos líderes
que se tornaram ícones no nosso Brasil, no nosso mundo, e que Deus os permitiu que fossem tirados desse patamar, eu creio que exatamente por conta daquilo que você acaba de dizer. As pessoas estavam se conectando a eles e se perdendo do Cristo. Então, aqui no nosso Brasil, nos Estados Unidos e em tantos outros lugares, muitos desses ícones, dessas criaturas maravilhosas, autênticos, homens de bem, foram arrastados para um canto. Exatamente, eu entendo, era Deus preservando multidões que estavam se conectando a eles e deixando de se conectar ao próprio Cristo. Ouvindo o que eles diziam, mas a palavra de Deus não era o que fazia a diferença, era a palavra deles. É o que diz eles e não a palavra. E falar o que diz eles e não a palavra, eu queria aqui só aproveitar, eu estava ouvindo há pouco de uma sequência de hinos, e eu vi um que eu não sei quem foi o inteligente, o capaz, que criou aquele hino, que só subirão para o céu 50%. Porque na parábola das virgens, 50% entram, 50% ficam. Um será tomado e outro será deixado no campo, na cama, no trabalho. Então, o inteligente coloca um hino que só subirão 50%. É meia-meia, racha-chá. Eu fiquei observando, meu Deus, quanta ingenuidade. Pegaram esses fatos que a Bíblia fala, um será tomado, outro será deixado, 5 virgens são prudentes e 5 são tolas, então é só 50%. O título do hino é só 50%. E assim a teologia da igreja vai sendo construída na cabeça das pessoas, né? Na cabeça das pessoas. A música é muito didática, então quando você ouve alguma loucura repetidamente, aquela loucura é absorvida de uma maneira absurda e você acaba acreditando. Por exemplo, durante anos eu vi a inologia construir a mentalidade da igreja. A igreja durante anos deixou de se apoiar na palavra para se apoiar no inário. E você vê letras dos inários, dos mais antigos aos mais novos, letras que não têm absolutamente nada a ver com o conteúdo do Evangelho. São expressões poéticas que estão distantes do Evangelho. É uma cultura de algum lugar, de uma nação, sim, ou uma história. Uma percepção romântica da coisa. Ou então, assim, uma ideia que se tem, não é? Não tem reflexão profunda. Você vê a escassez que nós estamos hoje no inário moderno, né? Na inologia moderna. Que escassez de canções nós temos tido. Aqui e ali aparece uma ou outra, mas há uma escassez grande. Mas né? se for buscar até nos cancioneiros antigos, sim, vamos encontrar a escassez disso. Eu estava conversando com a minha esposa um dia desse, a gente ia cantando, viajando e cantando, e eu parei para dizer a ela, porque as pessoas se preocupam muito mais em fazer uma rima para dar beleza ao hino do que dizer palavras que tocam o coração. Que a gente pega os hinos judaicos, que são os salmos, eles não têm rima nenhuma. Nenhum hino judaico tem rima. Porque são hinos de adoração, de louvor, de gratidão. E os nossos hinos, as nossas canções, parece que tem por obrigação fazer uma rima. Então, o construtor daquele hino, o autor, ele tem pouca preocupação, talvez, em dar gratidão, louvor e honra a Deus. Tem muito mais preocupação em fazer uma rima poética para que cante e fique bonito. Sim, não tem compromisso com o conteúdo. Pois é. Né? Letras vazias, não é? E nós temos tantas músicas na Bíblia, salmos, né? Davi cantava seus salmos, né? Davi era esse homem que trouxe para nós tantas letras bonitas, que eu acho que foi em 1990, 2000 também tivemos o louvor congregacional, onde muitos líderes de louvor cantavam os cânticos dos salmos, né? E isso invadiu o Brasil e foi um tempo muito bom, né? Dentro do louvor da congregação, né? Cristã. Sim, mas era uma época onde as pessoas estavam comprometidas com a palavra. Isso. O louvor
estava comprometido com a Com a palavra. palavra. Cantávamos a palavra. Sim. Orávamos a palavra. Hoje os hinos de sofrência, eles estão fazendo tanto sucesso, né? Aham. Que assim, a centralidade de Cristo não está no hino, né? Ali está a dor do cara, ali está a frustração dele, ali está o desespero dele, né? Isso mesmo. É o barco do cara afundando, e onde está você, meu barco está afundando. Então, assim, a gente está voltado mais para a dor do que para a própria glória do nome de Jesus, né? Gente, nós vamos ali tomar o nosso cafezinho, mas voltamos já já, logo depois do nosso intervalo. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo. É uma delícia poder estar aqui com você, tomando café. E hoje, por falar de café, nós temos o nosso café da manhã, né, João? Opa! Nosso célebre café da manhã. Café de carnaval. Em pleno carnaval, estamos fazendo o nosso retiro aqui, tomando o nosso café e convidamos você que vai para o retiro, ou que mesmo que vai para o bloco. Ou que não vai para lugar nenhum, está em casa. Lugar nenhum, venha, esteja com a gente aqui na Igreja da Colheita, na Rua Santo Antônio, número 14. A gente tem uma mesa farta esperando vocês, será um prazer muito grande. Não importa se você tem ou não religião, não importa se você é um carnavalesco ou se você é um ministro do Evangelho. As portas estão abertas e a mesa está servida para todos. Sim, então para a gente ter comunhão, bater um papo, né, João? Pois não é, bater um papo, nos conhecermos melhor. Tá Exatamente, certo? Você é convidado para estar conosco e desde as 8h30 da manhã nós estaremos aqui de portas abertas e será o nosso encontro matutino. E ao cair da tarde, às 18h30, nós vamos estar aqui também com o culto que vai rolar naturalmente como qualquer outro domingo do ano, né? A gente tem preservado esse encontro de domingo à noite, porque muitos são aqueles que estão pela cidade, a igreja foi para o retiro, ficou em casa e não tem para onde ir. Você pode vir estar conosco. A partir das 18h30 vamos estar com as portas abertas, já iniciando o nosso culto, e você é convidado para estar conosco. Como disse o João inicialmente, se você perder a programação de hoje, for interrompida por algum motivo, você pode assisti-la a partir das 9h da manhã, estará registrado no YouTube, no canal Igreja da Colheita, todo o conteúdo da nossa programação de hoje. E também ao vivo, o encontro que começa às 18h30. Se por acaso você perder a conexão com a rádio, você pode estar conosco pelo YouTube e nós estaremos ao vivo, depois fica registrado lá. Mesmo que tenha passado do horário, você vai poder assistir o nosso culto, que vai ser transmitido ao vivo. A gente já faz isso habitualmente há bastante tempo, né? Há vários anos. Nem sei quantos anos, Diogo, mas tem um bocado de ano aí, né? Que a gente tem trabalhado com a exposição ao vivo do nosso culto, esteja você onde estiver, né, dentro do estado do Maranhão ou fora dele, pelo mundo afora. Nós temos muita gente de vários países que estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo. Gente que ceia com a gente lá da Suíça, da Inglaterra, ali da região da Europa, né? Da França, a gente tem gente amiga lá na França. Gente de todas, são 53 países que a gente tem alcançado com a transmissão, então é muita gente congregando com a gente virtualmente, né? Eu acho que é uma nova modalidade, né, de se congregar. Que bom. É a congregação virtual. Somos internacionais, né? Oi? Somos internacionais. Ah, sim. Nós somos shorts, né? Mas isso é para expandir o reino a todo canto da terra, né? E eu tenho impressão, a boa impressão, de que neste domingo de carnaval nós teremos o maior número de assistentes, de ouvintes do culto da noite. Por quê? Você que está lá no seu recolhimento com qualquer objetivo, para curtir o carnaval, para recolher-se com a sua família, com seus amigos, ou por qualquer outra ocasião, qualquer outro motivo. Você tem a oportunidade de pegar o seu celular e nos acompanhar. Verdade. A partir das 7 horas,
das 19 horas. Então eu tenho uma boa impressão de que nesse domingo de carnaval nós teremos o maior número de ouvintes, de assistentes, de participantes do nosso culto noturno. Sim, verdade. A gente de toda parte, em todo canto, trabalhando com a gente aqui, cultuando a Deus com a gente. Nós estamos avançando aqui e já vamos lá para o versículo 14 do capítulo 25, né? Isso aí. Jesus vai usar a parábola, símile. É muito importante a gente, ao ler um texto bíblico, a gente não só lê o que está escrito, mas a gente precisa fazer uma hermenêutica e entender o que está escrito, né? O que é que quer dizer o que está escrito? Essa é a pergunta. Não é exatamente o que está escrito, mas o que quer dizer aquilo que está escrito. Acabamos de ler uma parábola Jesus traz para nós uma cultura poligâmica, né? Que a gente não tem o hábito, nós somos monogâmicos. Um homem casa-se com uma mulher só. Se casa com duas, comete crime, né? Mas Jesus está aqui expondo uma sociedade poligâmica onde um homem tinha lá 10 virgens esperando por ele, né? Vai se casar com 10 moças. Ele dá esse exemplo daquela sociedade. Daquela sociedade. Então, assim, o que quer dizer isso, não é? O que quer dizer isso? Jesus vai usar metáforas, Jesus vai usar parábolas, vai usar símiles. Quando você lê o Apocalipse, por exemplo, o Apocalipse é infiltrado de símiles, né? Assim como é uma linguagem de símile. Se você não compreender isso, você vai arrancar seu olho, né? Vai arrancar seu olho que te faz pecar. Porque cortar sua mão. Vai cortar sua mão. Então, o que quer dizer cortar sua mão? O que quer dizer arrancar o seu olho? Porque não é o que está escrito, é o que quer dizer aquilo que está escrito. E né? Os discípulos perguntavam para Jesus por que ele falava através de parábolas. E Jesus dizia, olha, vocês já estão entendendo tudo, mas existe aqueles que precisam, né, acessar o entendimento. Por isso eu conto histórias, por isso eu falo através de parábolas. Jesus era um grande contador de histórias, né? Eu sei que às vezes bagunça um pouco a cabeça de alguém quando a gente fala sobre isso, que Jesus era um grande contador de história, mas era um grande contador de história. Não era de história, era de história, né? Se não, ele contava história também, no sentido de que ele olha para um lírio, né, e começa a discorrer sobre aquilo, fazendo uma aplicação para facilitar o entendimento, né? Assim, não são só narrativas históricas, mas as histórias ilustrativas, né? Os contos ilustrativos. Isso. Quando você falava sobre entender e não ficar vagando, eu fico pensando que muitas vezes divinizamos tanto textos bíblicos que são simples de serem aplicados no nosso cotidiano, na nossa vida. Basta entendermos o que está acontecendo no momento. Jesus passa e tem uma figueira, e ele amaldiçoa a figueira. Então, parece ali uma coisa absurda, mas se entender, conhecer o que está acontecendo... Coitada da plantinha. Vai dar para você viver... aplicando no cotidiano de cada passo, na criação de filhos, na relação com o esposo, com a esposa, na relação com os outros, na relação de trabalho. Basta tentar entender ou pegar o texto e ver o que está sendo, o escrito quer dizer. Esse é o cuidado, né? Então nós estamos entrando pelo caminho das parábolas aqui, né? E aqui é a história do investimento. O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhes delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo 2.000 e ao terceiro 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu.
Imediatamente, o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo. Mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas, relatou que duplicara o investimento. O patrão elogiou. Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante, será meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão. E este o elogiou. Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante, será o meu sócio. O empregado que recebera 1.000 moedas declarou: patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo, por isso guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está o seu dinheiro, são e salvo, até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida, que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro no banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 5.000 moedas e as entregue ao que arriscou mais. E tirem o senhor garantia daqui. Lancem-no fora, nas trevas exteriores. Vamos parar aqui, né? O senhor garantia, hein? É. Olha, é uma parábola muito interessante, porque, deixa eu começar aqui. Parece, a princípio, que esse investidor é um homem injusto. Como é que dá moedas, né? 5.000 para um, 2.000 para outra e 1.000 para outro, né? Mas a resposta está aqui: conforme a capacidade deles. Ou seja, era um investidor que conhecia a capacidade de cada um dos seus administradores. Então, ele vai fazer uma distribuição cheia de equidade. Equidade é a balança de justiça. Ela tem essa equivalência. Não é dividir igual, mas é na medida da capacidade de cada um. Então, ele é sábio bastante para fazer um investimento planejado. Ele conhece seus funcionários e vai distribuir com equivalência. Não vai distribuir por 3 medidas iguais. Porque as pessoas não são iguais. Cada um tem uma capacidade determinada. E se a gente não tiver uma relação de conhecimento com quem a gente se relaciona, é possível que o prejuízo seja muito maior. Uau. Imagina se ele distribui em medidas iguais. 5, 3, 8, 9. 9 dividido por 3 daria 3.000 para cada um. Uhum. Ele teve um prejuízo de 1.000, mas teria um prejuízo de 3.000 se ele não soubesse fazer gestão dos seus recursos. Então, uma coisa boa da gente olhar é a gestão que cada um está fazendo quando distribui talentos. Isso. Ele não tem medo de ser censurado, porque ele é justo bastante para dar, na equivalência de cada um, a medida que cada um pode administrar. Eu fico sempre pensando, meu Deus, se Deus me dá 2.000 talentos, ou 3.000 talentos para eu administrar, por que eu tenho que ficar de olho em 5.000 se a minha capacidade é só 3.000?
Por que é que quando eu recebo 1.000, eu fico de olho nos 5.000, se minha capacidade de gestão é sobre 1.000? Isso às vezes fere até nós pastores, quando olhamos as congregações ao redor e vemos congregações superlotadas de pessoas, e às vezes nossa congregação está vazia, e a gente tenta persuadir Deus de botar a gente dentro da congregação da gente. Irritado e chateado, achando que Deus é injusto, porque tem muita gente naquela congregação e pouca gente nessa congregação. Mas você teria capacidade de fazer gestão sobre 5.000 ovelhas, se nem sobre 1.000 você cuida direito? Eu falava há pouco que eu sempre, quando moço, gostava muito de pregar ou de dizer qualquer coisa, né? Pregar para mim é mais importante. Mas era, na verdade, um sentimento. Muitas vezes fiquei me perguntando ainda na minha juventude: Senhor, por que eu não prego como Caio Fábio, como fulano, como fulano? Hoje eu fico a entender o seguinte: como é que eu podia pregar como um homem desse se o meu português é muito baixo, não alcança o meu vocábulo, não tem capacidade de desenvolver o conhecimento de um homem desse? Então o desejar os 5.000 quando eu vou enterrar o meu 1.000 é loucura. Sim. É muita loucura. É uma loucura comum, né, João? E é muito comum essa loucura. Achando que Deus é injusto, né? Que Deus é injusto, A grama do vizinho é melhor, é mais verde do que a minha, né? Sim. O carro do fulano, mesmo que seja da marca do meu, é mais bonito. Sim. Então, isso é uma tendência que a gente tem naturalmente. Então, Jesus está advertindo que a gente deve ter exatamente cuidado para não incorrer nesse erro, porque somos suscetíveis disso. Sim. João, eu tinha um editor que eu trabalhava com ele, e o primeiro livro que eu fui editar, ele disse assim: Renato, vamos botar o pé no chão aqui. Todo escritor tem a sensação de que tem um best-seller dentro dele. E nem todo livro que é escrito será um best-seller. A gente precisa ter cuidado para a gente fazer uma avaliação honesta sobre o material que a gente tem, sobre a capacidade que a gente tem, sobre a condição e os recursos que a gente tem, para a gente não sair frustrado. Então, assim, bota seu pé no chão, sua cabeça no lugar, porque nem sempre você terá um best-seller dentro de você. Isso é frustrante, né? Agora, eu olho para o diálogo desse grande investidor, e quando ele vai dialogar com esse cara que guardou no cofre os 1.000, esse cara diz assim: fiquei com medo de desapontá-lo. Cara, esse é um dos piores sentimentos que nós preservamos em nós. É o medo do desapontamento, o medo da reprovação. Ele faz a gente viver uma vida muito menor. O medo, a gente tem medo de ser desaprovado, de não ser aceito. E esse sentimento é um dos mais terríveis e corrosivos da natureza humana, porque apequena a vida da gente, rouba da gente toda a capacidade que a gente teria para fazer uma gestão mais ousada, porque castra a ousadia de nós. O medo de ser reprovado me silencia. Eu tive medo de desapontá-lo. Sabe, filhos que têm medo de desapontar os pais e acabam vivendo uma vida de terceira categoria quando poderiam viver uma vida de primeira. Digamos que o pai tenha a ideia de que aquele filho, ele deve ser um advogado bem-sucedido. Mas o menino gosta de dar aula. Seria um professor excelente e libertador, mas com medo de desapontar o pai, vai ser um advogado de meia boca. Um rábula. Um advogado de meia boca, sem expressão nenhuma, quando seria um
excelente professor. Isso mesmo. Poderia ficar rico ao professorar. Porque dizer que professor ganha pouco e é pobre é porque esse professor não faz gestão adequada. Eu conheço professores que enriqueceram financeiramente fazendo gestão do seu talento, empresariando o seu talento. Uhum. Então, o professor, ele pode se tornar dono de uma escola, ele pode se tornar dono de uma rede de escola. Ele não tem que estar atrelado exclusivamente ao piso salarial que a categoria lhe permite. Ele pode ousar mais. Ele pode fazer nas horas vagas um curso, dar aula específica da especialidade dele. Então, assim, a riqueza não está na profissão, mas na profissão que eu tenho e o que eu faço dela. Na gestão dela, né? A gestão dela. Então, assim, o medo de desapontar. Se esse cara tivesse arriscado, ele podia ter ganho 10 mil. Mas ele defendia a filosofia de não correr riscos. Sim, eu ia chegar lá já nessa coisa do correr risco, né? Porque essa é uma das culturas mais trágicas para a economia da família, da economia do Estado, da economia do país. É não correr risco. Porque, assim, esses caras estão num negócio de empreendedorismo. Eles não são funcionários de uma empresa que cumprem um horário. Eles estão no negócio do empreendimento. Então, se você quer empreender e não quer correr risco, desista, vai fazer um concurso público. Eu tinha um professor de direito processual penal que era um cara assim, extremamente conceituado na minha cidade. Ele era um top. E aí, um dia, numa aula, ele era professor, e um aluno perguntou a ele: professor, por que é que você não faz concurso para ser juiz? Aí ele disse: para ganhar a merreca e correr o risco que um juiz corre? De jeito nenhum, eu não estudei para ser juiz. Eu estudei para ser advogado. O que eu ganho numa ação, o juiz leva um ano inteiro para ganhar. Eu sou empreendedor. Se eu quisesse me acomodar, eu teria feito concurso para juiz. Bom, não estou aqui desmerecendo a profissão de juiz. Opa. Ok? Não é um demérito. Se essa é a sua vocação, seja juiz. Mas você não pode procurar um concurso público para ter segurança econômica, porque tem medo do mercado, tem medo de arriscar, tem medo de investir. A vocação do juiz é nobre, mas a gente não pode encontrar na magistratura a fuga para o medo do risco de investir. No caso desse meu professor, ele era um empreendedor, um operador do direito empreendedor. O negócio dele era ganhar dinheiro, o negócio dele não era ajuizar causas. O negócio dele era fazer gestão da profissão de advogado. É só estabelecer isso aqui, né? Porque, assim, ser professor e não ser um empreendedor também não é um problema, se é sua vocação. É só a sala de aula, você vai ficar com o salário, o piso que a categoria lhe consente. Está tudo bem, vai viver assim. Mas você pode ganhar muito dinheiro sendo professor. Se é que dinheiro é o contento, né? Exatamente, se é teu alvo, se é teu objetivo, se empreendedorismo é o teu negócio. No caso aqui, o cara está numa empresa empreendedora. Ele tem que correr risco. Se um empreendedor não corre risco, ele vai ficar esquecido na prateleira. João, você é um homem de negócio. Quando você
faz um negócio, você corre risco. Sem dúvida. Quando você bota aqueles alevinos, por exemplo, bota aqueles alevinos dentro dos tanques, você corre risco. O risco de ter piranha lá dentro e ser predado, da água perder a qualidade. Da água perder a qualidade, ok? É risco. Mas se isso não acontecer, você afere um lucro maior do que o esperado. Então, assim, empreender é correr risco. Se eu estou num negócio de correr risco, eu não posso. É como o senhor diz assim: eu odeio essa filosofia de vida de não aceitar correr risco. Cara, empreender é arriscar. Vamos descer para o Evangelho. Quantos riscos Paulo correu para empreender na vida do Evangelho? Sim. Nesse que Jesus Cristo está chamando aqui para dizer. Você precisa correr o risco. Se você quer difundir o meu reino, precisa correr risco. Uhum. Sim. João, eu tenho pensado aqui. Eu tenho feito cálculos já há alguns anos, né? E fico imaginando, cara, se eu alugasse um carro, ou se eu não alugasse, se eu fosse gastar de táxi ou de Uber, se eu vendesse meu carro hoje, vendesse meu carro, porque eu tenho ali um capital imobilizado, né? Uhum. E eu fosse todo dia ir para o trabalho, voltasse para casa, eu ia viver minha vida toda e não ia consumir o valor do veículo. Uhum. Então eu teria uma economia enorme. Não gastaria com mecânico, manutenção. Gente, vamos ali tomar um cafezinho e eu volto refletindo sobre o empreendedorismo. Já já a gente está de volta. Gente, eu saí tão violentamente aqui do programa falando sobre investimento. Eu falei da imobilização de capital. Você imagina, João, a gente tem a imobilização de R$500 mil, R$600 mil num imóvel. Se esse dinheiro estivesse sendo aplicado numa aplicação de alta rentabilidade, eu viveria de aluguel o tempo inteiro. E se eu enjoasse daquela casa, eu mudaria para outra casa. E o dinheiro continuaria lá, rendendo. O célebre autor Mário Lago nunca dispôs de um carro nem de um apartamento. Sim. Sim, porque assim, um táxi me leva para qualquer lugar, um Uber me leva para qualquer lugar. Eu estou falando táxi Uber porque a gente tem ouvintes aqui que são Uberes e tem ouvintes que são taxistas e a gente não vai criar problema entre eles, né? Também está no meio urbano, né? Então, assim, a imobilização de capital, porque nós temos uma herança cultural, João. Uhum. Por exemplo, na minha cultura familiar, ter uma casa é sinônimo de segurança. Mas quem tem uma casa? Todo ano você paga um IPTU. Você é dono da casa, mas não é dono da terra. Tu paga imposto pela terra até morrer. Uhum. Não é? Então, assim, são coisas que, por cultura, a gente não tem o hábito do empreendedorismo. Na escola, os meninos não aprendem a empreender. Uhum. Quantos empreendedores, as nossas escolas nos treinam para sermos empregados, não para sermos empreendedores. Quantos empreendedores estão vivendo uma vida miserável porque não aprenderam a empreender? Lembrando que aqui nós estamos dentro de uma empresa, na parábola que Jesus cita, nós estamos dentro de uma empresa empreendedora. Uma empresa de risco. Você sabe que quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Uhum. No mercado financeiro, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Se você quer ter rentabilidade alta, o risco é grande. Então, a gente está acostumado assim, vamos ganhar pouquinho aqui, mas... né? Vamos ficar mais quietinho seguro. Aqui, é mais seguro. É como o cara que ganha um salário mínimo, entra às 8 da manhã, sai às 5 da tarde, trabalha sábado até o meio-dia, e ele ganha, eu não sei qual é o salário do comércio hoje, né?
Deve estar aí uns R$1.600, R$1.000 e qualquer coisa, né? Se ele fosse vender cocada na praia, ele ganharia muito mais. Para você ter uma ideia, se uma pessoa faz faxina, vamos botar uma faxina a R$120, que é mais ou menos 120, 150, né? É. Imagina, R$120 vezes 5 dá 600 reais. R$600. R$600 vezes 4, que é um mês, dá R$2.400. Agora tu imagina, o cara não trabalha sábado, não trabalha domingo, ok? Está em casa descansando, no comércio ele ganha 1.600. Mas tem FGTS, tem INSS. Então, ele prefere viver dentro do comércio, que não tem dia, não tem hora, achacado pela ferocidade do comércio, mas ele poderia estar fazendo faxina, né? E se a faxina, se o faxineiro, ele é bom, é claro que ele é mais do que R$150, né? A agenda é cheia. Agenda cheia. Além do que, ele pode, se ele for bem habilidoso, ele pode recuperar um móvel, ele pode fazer algo que precisa de um outro profissional e aumentar a renda dele. Sim, claro. Durante o mês. Claro. Ele pode, assim, eu conheci uma história de um cara que começou fazendo faxina agora na pandemia. Ele não está rico, mas ele vive hoje dos investidores da profissão dele na internet, ensinando a fazer isso, ensinando a fazer aquilo. Ou seja, ele deixou a casa agora, da faxina da casa, e passou a ensinar como fazer faxina. Esse cara extrapolou a condição financeira dele muito nesses 3 últimos anos. E acha sócios. E acha sócios. Porque tem gente procurando gente para fazer sociedade que produz rentabilidade. Então, não é incomum, a gente encontra aos montes pessoas que começaram vendendo cocada no sinal e terminou montando empresa. Eu conheço uma história de uma família que eles exportam cocada, João. Eles encontraram o mercado exportador de cocada. Eles abriram vários quiosques pelo estado onde eles moram, de cocada. Mas começaram com um tabuleiro, vendendo cocada na praia. Entende? Nós conhecemos aquele empresário de restaurante que começou assando peixe na esquina, lembra? Sim, claro que eu conheço. Aqui em São Luís? Aqui em São Luís. Na grande São Luís, né? É. Hoje você chega lá um dia de domingo, tem que marcar vez. Sim. Tanto que tem que expandiu. João, você chegou na cidade com um cacho de banana. Foi. Qual foi o primeiro objeto que tu vendeste? Fora do cacho de banana. Eu comecei a vender, eu comprava qualquer coisa, peixe seco, qualquer coisa, lá na lancha e levava para os comércios para vender, livrando alguma coisa, ganhando alguma coisa. Sim, e hoje, assim, você não é um homem rico, milionário, mas você tem um status econômico acima e bem acima da média. Porque você empreendeu. Por causa que eu empreendi. Mesmo tendo ido ao serviço público, mas o serviço público eu vi que era um sacerdócio que eu tinha que executar. Todavia, eu não parei com isso. O que eu faturava por mês, ou que o Estado me pagava por mês no serviço público, eu ganhava por dia. Era um troco, né? Era um troco. Eu ganhava por dia nos meus negócios. Mas eu nunca abri mão porque entendi que era um sacerdócio. Sim. Todavia, eu nunca abri mão dos negócios. Sim. João, eu me lembro... Quantas toneladas de frango você vendia por dia, não é? Eram caminhões saindo lá da tua granja. Cerca de 50 toneladas por semana era possível a gente tirar. Eu tirava quantas? 50 toneladas por semana. Por semana. Agora tu vê. Entendeu? Entende? Um cara que começou vendendo um cacho de banana. Para pagar a passagem. Para pagar a passagem, exatamente. Cada um com seu talento, né? E a sua capacidade. Sim, mas com o talento que eu tenho... Eu preciso aprender a correr risco com esse talento. A investir. Fale sobre a infidelidade e a incompetência, né, João? Porque
Os caras não, o cara que dos 1.000 talentos, ele não era infiel, né? O Kiga recebeu um talento final, que o empreendedor deu a ele um talento por saber que ele não tinha capacidade de ir mais do que com um talento, ou seja, $1 milhão na mão, e depois, quando ele volta, ele o chama de infiel. Eu tenho atentado isso na minha empresa, que infiel não é aquele que me rouba, é aquele que não zela do patrimônio. Uhum. Vamos aqui trocar em miúdo rápido. Eu tenho um funcionário que me rouba alguma coisa todos os dias, mas ele trata tão bem o cliente que eu mando ele atender, que ele mantém aquele cliente cativo a mim. Não quero dizer que a sua infidelidade ou a sua desonestidade seja de aplauso, mas é menos mal do que aquele que não me rouba nada, mas trata mal o cliente, trata mal o equipamento, o carro que dirige, o carro que trabalha, me dá muito mais prejuízo, na verdade, do que aquele que me rouba. O empreendedor chega aqui e chama de infiel. Infidelidade não quer dizer roubo. Infidelidade quer dizer trata mal aquilo que te foi confiado. Uhum. Não zelar daquilo que te foi confiado. Não fazer crescer aquilo que te foi confiado. Quantos pastores, bispo, me perdoem os nobres pastores e amigos, têm visitado a minha casa em busca de apoio, de ajuda, e eu fico perguntando a ele, você tem certeza da sua missão? O que você está fazendo como pastor? Eu estou pregando o evangelho. Onde e para quem? Porque, infelizmente, o seu estado social é esse que você está vivendo. Eu tenho pena disso. Mas será que não é infidelidade com o talento que recebeu? Se é que recebeu o talento, se é que ele não chegou e entrou como aquele que entrou no banquete sem ser convidado? Tem aqueles que entraram no banquete que não foram convidados. E estão por ali que um dia serão jogados fora. Mas será que os que foram chamados e que hoje não prosperaram, não estão em lugar nenhum, não foram infiel com o talento que lhe foi dado? Isso mesmo, pastor João. Ele pecou? Não. Ele adulterou? Não. Ele roubou? Não. E por que está vivendo em estado de penúria? Porque tem sido infiel com o talento que lhe foi dado. Infidelidade e incapacidade são coisas distintas. Você pode ser incapaz, na sua incapacidade pode ser infiel. E aqui o empreendedor chama de infiel aquele que não teve a coragem de correr o risco. Uhum. Então, aproveitando aquela máxima, é mais triste a frustração de não ter tentado do que a de não ter conseguido. Sim, é verdade, João. Deixa marcas profundas na noite. Infidelidade com o seu próprio talento, não com o patrão, né? Uhum. Fui infiel com aquilo que eu tinha capacidade. Eu tenho capacidade de desenvolver isso? Tenho, mas porque eu não assumi essa coragem. Porque eu não fiz isso. Porque dali eu tenho até como desenvolver outros talentos. Porque muitas vezes é um inicial, um talento inicial que faz com que eu descubra que eu tenho outros talentos. Eu estava contando para vocês, né? Que eu comecei a trabalhar na igreja como faxineira, lá na minha juventude. E dali eu comecei a observar que eu também sabia não apenas limpar a igreja, mas eu sabia cuidar das crianças. Eu fui observando que eu também sabia dar aula para os adolescentes. Eu fui observando que eu também sabia, né? Tinha algo em mim que chamava para o ministério de louvor, para o louvor. E dali eu fui desenvolvendo de um talento que o Senhor me deu, eu fui observando que eu estava multiplicando o meu talento. Né? Então, existe isso. Eu posso multiplicar? Posso. Mas a infidelidade com aquilo que eu tenho, que eu sei fazer bem, e nem aquilo eu faço. A infidelidade comigo mesmo, né? Com a pessoa que eu sou, Sim. que eu estou deixando de ser, de fazer para ter né? Resultados. Tem um texto do Dostoiévski, lá dos irmãos Karamazovski, né? Que ele diz assim: nós amamos o voo e tememos a altura. Por isso, alguns preferem as gaiolas. As gaiolas é o lugar das certezas. A gaiola é o lugar das certezas, das seguranças.
Mas o voo só pode acontecer no vazio. E nós temos medo do vazio. O medo do risco, o medo de arriscar. Então, muitas vezes a gente está ali numa gaiola e pode ser uma gaiola bem enfeitada, uma gaiola de ouro, cravejada de brilhante, mas é uma gaiola. Eu não consigo voar dentro dela. O viveiro, por maior que ele seja, ele é uma gaiola. Ele é um fator limitador do voo livre de um pássaro. Há pessoas que elas preferem viver na segurança da gaiola, porque tem sempre alpiste e água, do que viver na incerteza do voo. Mas voo só acontece no vazio. Eu acho esse texto do Dostoiévski espetacular. Bom, eu sou fã de Dostoiévski, né? Mas esse texto em particular, ele está sempre girando na minha cabeça, né? Porque como eu sou de uma cultura de segurança, uma cultura de gaiola, eu preciso estar sempre fazendo reflexão para que eu não esteja dentro de um viveiro achando que sou livre. Eu olho e digo, pô, isso aqui acho que é um viveiro, não é? É uma gaiola maior, mas é uma gaiola. Mas o voo só pode acontecer se for no vazio, se não tiver vazio. E a vida é o lugar das incertezas. Gente, qual é a certeza que nós temos de qualquer coisa? Nenhuma. Nenhuma. Hoje eu estava pensando, nem a certeza que eu vou morrer eu tenho. Eu posso ser arrebatado antes disso? Nem a certeza que eu vou morrer eu tenho. Eu não tenho certeza de nada, absolutamente nada. Todo dia eu me levanto para uma experiência nova, inovadora. Eu não vivi o dia de hoje ainda. Eu vivi ontem, mas não vivi hoje. E hoje é um novo dia, uma nova experiência. O cenário pode ser o mesmo, mas eu já não sou mais o mesmo. As circunstâncias já não são mais a mesma. Então, assim, pare de ter medo, aprenda a arriscar. E assim, deixa eu só deixar uma deixazinha aqui, né? Arriscar não é apostar na pata do cavalo. Esse é o caminho do vício. É perigoso, né? Ah, eu vou apostar na roleta, eu vou arriscar na roleta. Isso não é risco, isso é suicídio. Você entra por um caminho sem volta. Eu estou falando de aprender a correr risco nas condições que você tem, que não vai gerar essa dependência, que não vai gerar essa escravidão. Liberdade só pode ser exercida com responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. A liberdade sem responsabilidade é libertinagem. E libertinagem não é um bom conceito. Porque ele quebra éticas, ele quebra valores, ele quebra regras morais, ele atropela a vida, a libertinagem. Já a liberdade, não. A liberdade é a capacidade de voar, de ser livre. E ser livre é maravilhoso. E a liberdade, ela vai exigir de mim responsabilidade. Isso aí. Então, assim, o investimento e o risco não é para jogar na pata do cavalo, viu? Aí você não está não está correndo risco, você está se suicidando, entrando por um caminho sem volta. Que também se torna infiel, pegando o alheio e fazendo isso, né? Exatamente. Eu quero aproveitar bem o que a Loide disse, para ficar bem nítido, que eu não tinha atentado para isso. A infidelidade não é com o que é do outro, mas com você mesmo. Você foi infiel consigo mesmo, com as suas atitudes. Você não foi infiel em tirar o dinheiro do outro, mas infiel com a sua capacidade de fazer, infiel com você mesmo, com aquilo que você podia ter desenvolvido e não fez. Então, eu creio que, muito bem dito, Aloide, você foi infiel com você mesmo, com a sua capacidade, com o seu talento. Quando você recebeu um talento, é porque você tinha a capacidade de trabalhá-lo.
Uhum. Então, a sua infidelidade não foi com o alheio. A gente tem muito medo de ser infiel com o alheio. Mas muitas vezes somos infiéis com nós mesmos, nas nossas atitudes. Somos infiel com aquilo que fazemos, por medo. Então não fizemos o que devíamos ter feito. Por que não fizemos? Porque o medo nos traiu e nós nos tornamos infiel. Infidelidade com o nosso cônjuge não quer dizer a traição, o adultério. Podemos ser infiel na sua dor. Podemos ser infiel na sua necessidade. A nossa infidelidade pode ser... Eu tinha um amigo que visitava de vez em quando, um clérigo, muito meu amigo, e quando conversava com a esposa dele, dizia, leva a Dona Maria lá para São Luís, para a gente passar 5 dias lá, íamos a uma praia. Já era uma pessoa de idade, comer um peixe frito à beira da praia. E eu ficava olhando que ela ficava com os olhos marejados e balançando com vontade de fazer isso. Mas ele nunca o fez. Nunca o fez, não conseguiu. Hoje ela vive prostrada e ele nunca conseguiu ser fiel com os seus desejos, com o desejo dela. Hoje vivem numa dificuldade tremenda, não financeira, mas de vida. Por quê? A infidelidade também com aquilo que é pertinente ao outro que com a gente vive. Uhum. Sim. Gente, que história bonita é essa, né? Acho que aprendemos um bocado aqui. Muito. Aprendemos muito. Correr risco é necessário. Na liderança, na maneira como criamos os nossos filhos, né? Eu posso, se eu me permite, Sim, eu trabalho com muitas mulheres, eu trabalho em desenvolver essas mulheres, né, na sua profissão, na sua liderança em igrejas, e muitas dessas mulheres têm medo de correr risco. Muitas são líderes, mas muitas vezes cede o seu lugar para outra que tem mais experiência, e muitas vezes aquela pessoa é uma líder que nasceu ali. Tem uma palavra, está debaixo de uma palavra de Deus, está debaixo de um momento bom, de um apoio da sua liderança, do seu pastor, mas tem medo de correr risco. E aí o que? Cede o seu lugar para o outro, né? E aí está o quê? Não multiplicar o seu talento, né? Não multiplica o seu talento. Luide, me permita Sim, um verdade. adendo aí. E muitas vezes esse medo não foi gerado em si por sua própria vontade. Sabe, quando o bispo falava de liberdade e libertinagem, eu lembro que no tempo que eu era jovem, eu fui aprisionado numa gaiola religiosa, porque não aprenderam a nos ensinar a ter liberdade com responsabilidade. Achavam que dar liberdade ao jovem era expô-lo à libertinagem. Nunca nos ensinaram isso. Portanto, a minha geração foram poucos os que galgaram uma faculdade. Porque se fossem para a faculdade, dizia a liderança, o sistema religioso da época, se jovens fossem para a faculdade no tempo em que as ideologias marxistas estavam crescendo as universidades, eles se tornariam ideológicos, se tornariam céticos, se tornariam ateus. Então não nos ensinaram a ter a liberdade como responsabilidade e vivemos ela. Por medo de cairmos na libertinagem. E quem vai cair, cai porque quer, e cai porque vai cair mesmo, porque é natural. Agora, esse medo que a Luide está falando, muitas vezes nos vem exatamente desse cerceamento da gente avançar. Então, qual é o meu conselho? Comece a cortar, a abrir as gaiolas daqueles que vocês aprisionaram, dos teus filhos, dos teus amigos, do teu cônjuge. Muitas vezes nós temos um excelente profissional em casa como esposa, mas como nós queremos que ela seja nossa esposa, a gente não permite que ela vá para o mercado de trabalho, quando não é o dinheiro que ela traz em casa, mas o que ela pode produzir junto à sociedade. Sim. João, todo pássaro nasce com um voo dentro de si. Todo pássaro tem um plano de voo dentro de si. O pássaro não precisa entrar numa escola para tirar um brevet, como fazem os pilotos. Eles já nascem com um voo dentro de si. A liberdade é uma condição. Quando eu ouço
né, no Evangelho. Não vos torneis escravos de homens, uma vez que vocês foram livres e para a liberdade vocês foram chamados. Eu tenho aqui pensado que há pessoas que se acostumaram tanto com a gaiola que elas não vão conseguir voar com facilidade. Elas se habituaram tanto com o espaço limitado da gaiola que elas preferem ficar Sim. dentro da gaiola. Porque a sensação que elas têm é que elas não vão conseguir viver fora da gaiola. Porque a liberdade pode ser assustadora para quem passa muito tempo dentro de uma gaiola. Me permita rapidinho, agora pela pandemia, me foi confiado a guarda de um Chico Preto, de um amigo que não podia cuidar dele. E já experimentei várias vezes abrir a gaiola e tirá-lo de lá. Ele não consegue voar. Um dia desse um gato quase o pega. O que é Chico Preto, João? É um pássaro preto. Ah, ok. É um pássaro preto. Vive lá dentro de uma gaiola de um amigo. Eu estou cuidando por ele não ter condição de cuidar. Não é meu, eu não gosto disso. Mas estou fazendo esse favor. E o pássaro não consegue voar. Eu já soltei ele várias vezes, ele não consegue voar. Olha. Está há tanto tempo preso Pois na é gaiola. disso que eu estou te falando. Há pessoas que estão tão presas que elas não conseguem viver em liberdade. A liberdade pode ser desesperadora para algumas pessoas. Muito embora elas tenham nascido com voo. Exatamente. Mas, Um plano de voo. mas o medo dela... É o que diz o cara aqui. Fiquei com medo de desapontá-lo. O medo da crítica, O medo né? da crítica. Da crítica, da comparação. Da reprovação, da Aqueles comparação. outros multiplicarem ele não. É Sim. melhor eu dizer que eu guardei porque ele é exigente, Sim. colocando a culpa toda no patrão. Sim. O senhor é exigente, o senhor não tolera qualquer coisa. Sim. Então, achei por bem guardar o que é seu. Né? Sim. Olha, Paulo diz assim, uma boa gestão das minhas emoções. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, eu sou livre para todas as coisas, mas nem todas me convêm. Isso é responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. A liberdade só pode existir se houver responsabilidade. Elas moram no mesmo cômodo, liberdade e responsabilidade. Já que nós temos responsabilidade com o nosso horário, a gente vai ali tomar um cafezinho e voltamos já, logo depois do intervalo. Gente, nós estamos de volta. Esse é o quarto bloco da nossa programação, hoje, dia 19 de fevereiro. Nós estamos aqui em pleno café da manhã, convidando você para estar conosco. Se você mora aqui pelos arredores do Vinhais, ou que distante ainda, mas pode chegar aqui, ainda tem tempo de você chegar para tomar café com a gente nessa manhã de domingo, dia 19 de fevereiro, domingo de carnaval, e nós estamos aqui com o nosso bloco de amigos, tomando café e contando causos e tendo comunhão. Se você deseja estar conosco, as portas estão abertas, aqui é a Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. As portas estão abertas e você é convidado para estar conosco nesse dia de domingo, não é? Pode ser loucura, mas se você está meio ressacado do carnaval de sábado, pode vir tomar um caldo com a gente. Pode entrar e tomar um caldo com a gente. Entendeu? A gente te recebe. Seja bem-vindo. Com todo prazer, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A comunhão está boa aqui, nós vamos prosseguir nela. E estamos terminando já o nosso programa de hoje e já vamos estar nos incorporando aqui aos irmãos que estão vindo tomar café conosco, né? Gente, eu estou tão agarrado ainda nesse investimento aqui da empresa de investimentos, né? Que Diogo me passou um texto bem interessante, que é um texto de Eclesiastes, capítulo 9, bem no versículo 11, Salomão diz assim: percebi outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio,
pois o tempo e a oportunidade afetam a todos. Então, eu fico imaginando aqui que nesse mercado de investimentos, perder tempo e desperdiçar oportunidade, João, é coisa de empobrecer a gente. Quando o veloz perde tempo, ele não vence a corrida. Quando o forte perde tempo, ele não vence a luta. Quando o sábio não usa desperdiça a sabedoria, ele tende à pobreza. Então, a pobreza e a riqueza não estão ligadas à nossa capacidade ou não, mas à perda de tempo e o desperdício de oportunidades. Isso é importante da gente pensar se a gente quer viver dias melhores, né? Não perdendo tempo e não desperdiçando oportunidades. Eclesiastes 9:11 é um texto bem bacana para você pensar e refletir sobre isso. Maravilhoso. Maravilhoso texto, né? Maravilhoso. Gente, nós estamos agora aí a um passo de tocarmos num texto tenso, né? Que é um texto ligado ao julgamento, e a gente precisa falar sobre isso, faz parte do roteiro da nossa leitura, e Jesus não vai esconder isso, né? Fazer a distinção entre bodes e ovelhas. É bom a gente pensar, porque nem sempre a gente sabe bem quem é o bode e quem é a ovelha, mas ele sabe bem quem é, né? A gente tem uma percepção de ovelha e a gente nem sabe quando o lobo está vestido de ovelha. Para a gente tudo é ovelha, né? A gente tem uma percepção ingênua e romântica. A gente chama joio de trigo, a gente chama filhos do diabo de filhos de Deus, e a gente não tem essa habilidade de fazer distinção, porque nós somos gente do rebanho. E como gente do rebanho, a gente tem esse romantismo e essa ingenuidade. Mas olha o que Jesus vai falar, sem romantismo e sem ingenuidade. Nós já estamos aí no capítulo 25, versículo 31, né, Loide? 31. Quando finalmente vier numa áurea de resplendor e seus anjos com ele, o Filho do Homem irá assentar-se em seu trono glorioso. Todas as nações estarão diante dele, e ele irá separar o povo, como o pastor separa as ovelhas e os bodes, aquelas à sua direita, estes à sua esquerda. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: entrem, vocês que são abençoados por meu Pai. Tomem posse do que está reservado para vocês no reino desde a fundação do mundo. E esta é a razão. Eu estava com fome, e vocês me alimentaram. Eu estava com sede, e vocês me deram de beber. Eu estava sem casa, e vocês me deram um quarto. Eu estava com frio, e vocês me deram agasalho. Eu estava doente, e vocês me visitaram. Eu estava preso, e vocês vieram me ver. Então as ovelhas vão dizer: Mestre, do que estás falando? Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, sedento e te demos de beber? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? O rei dirá: afirmo esta verdade solene. Toda vez que vocês fizerem estas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Estavam ajudando a mim. Vamos parar aqui um instantinho. Vamos parar aqui um instantinho. Domingo próximo passado, eu preguei uma mensagem falando sobre a percepção do sagrado do outro, né? E esse texto nem me veio à memória no domingo, porque era um texto que... Era para hoje. Era para hoje, né? Porque, gente, olha o que Jesus está dizendo. Ele está na vida do meu próximo.
Ele está na vida do meu próximo. Quando eu vejo alguém com fome, eu tenho como alimentá-lo e não o alimento. Cara, olha a seriedade que Jesus está colocando essa história. Vocês não alimentaram a mim. Quando vimos alguém passando uma necessidade, a gente pode amainar essa necessidade e a gente não amaina, é com Jesus que a gente está tratando. Estavam ajudando a mim. Quando você olha para mim, vamos assim, pessoalizar essa história de Jesus. Estamos nós 4 aqui na sala. Quando eu vejo, ou você vê, um de nós numa condição de necessidade e a gente faz de conta que não está vendo, é como se a gente não tivesse a sensibilidade de enxergar o sagrado do outro. Porque se eu percebo o sagrado que está no outro, eu estarei alimentando o sagrado. Eu estou na vida do outro, é o que Jesus diz. Eu estou na vida do Renato, eu estou na vida do João, eu estou na vida da Loide, eu estou na vida do Diogo. E quando vocês veem a minha necessidade e fazem de conta que não está acontecendo nada, é isso que eu estou fazendo com Jesus, que habita em mim. Ele está em mim. E tratar o outro, cara, eu acho isso de uma dignidade e de uma proposta que Jesus coloca na pauta do nosso dia e a gente anda de olho fechado. Eu aprendi a sempre deixar umas moedinhas no console do carro, porque quando eu olho alguém pedindo alguma comida no semáforo, eu não sei quem é. Pode ser Jesus. E eu não estou dizendo que isso é fantasioso, porque Jesus diz que isso é prático, não é fantasioso. É real. Outro dia eu não tinha uma moedinha, mas eu tinha uma nota. A menor nota era a maior nota. Não era a única. Eu disse, cara, esse dinheiro não vai me fazer falta, mas esse dinheiro aqui vai comprar um bocado de arroz e um bocado de feijão para esse cara. Não me importa se ele vai cheirar cola, se ele vai comprar. Não me parecia o caso, me parecia o caso de um necessitado mesmo, né? Eu peguei aquela nota na boa, cara, e dei com alegria. Não assim, com peso na consciência de que era Jesus. Eu vi o sagrado, eu vi um homem sagrado pedindo esmola. Bispo, me permita entrar na questão, porque semanalmente eu trato isso com a minha família, com os meus, com aqueles que estão comigo. E tem um hino do Francisco Geraldo, diz assim, Jesus chegou, chegou, chegou. Muitas vezes a gente está no comércio e aparece alguém ali dizendo, não tenho nada para casa hoje. E a minha esposa começa a resmungar o hino. Jesus chegou, chegou. Quer dizer, ela está dizendo o quê? Vamos alimentá-lo. Porque eu entendo que a tua generosidade com aquele não é porque tu vê Jesus na vida dele, é porque ele está na tua vida. Sim. Não é porque tu vê Jesus na vida dele, é porque ele já está na tua vida. Entendeu? O que aconteceu com Jacó quando viu Esaú? Cai de joelhos. Ele havia, lá no Jaboque, ele havia mudado de vida, recebido, na verdade... Uma nova natureza, Uma nova natureza, e ele olha o seu inimigo, que veio com uma porção de homens para matá-lo, e ele diz o quê? Eu vejo a face do Deus vivo, do Adonai. Então, você fazer por alguém que está no semáforo, ou que passou e você não atendeu... A questão aí não é que você veja Jesus na vida dele, é porque ele já está na tua vida. Então o que eu disse essa semana?
Qual é o sintoma de uma infecção no corpo de um homem? É a febre, não é? Uhum. Então, para mim, o sintoma de Jesus na tua vida é o teu incômodo com a necessidade do outro. Para mim, quem é insensível com a necessidade do outro, pode ser religioso, clérigo, seja ele quem for, a mais alta autoridade clérica, ou o mais simples orador de joelho, que lê a Bíblia de joelho, toda a Bíblia de joelho, mas se a sua atenção não está voltada para a necessidade do outro, a sua compaixão não está relacionada ao outro, para mim só tem religião, só tem ofício, mas não tem Jesus ali. Uhum. Eu defino dessa forma. Você dá ao outro não é porque você viu Jesus nele, é porque o Jesus que está em ti já te empurra, te impulsiona a ele. Uhum. Assim eu vejo. Sim. Então, e eu defino isso aqui, que nós vamos entrar num texto contrário abaixo, e eu defino assim: você não faz para receber dele. Você faz porque já recebeu dele. Sim. É que Jesus abre os olhos da gente, João, dizendo assim: vocês estavam ajudando a mim quando estavam ajudando o É outro. lindo isso, né? Nem eu me dei conta. Sim. E Jesus me disse, você já estava fazendo. Exatamente. Assim, eu colocaria mais eu diria assim, eu estava com o pneu rasgado e vocês colocaram um pneu novo no meu carro. Também é a expressão do cuidado com Jesus. E veja bem, o que o Luiz acaba de dizer. Ele se expressa dizendo, e perguntaram quando foi. Quando foi, Quer dizer, nós não vimos ele, Uhum. mas o ele que está em Mas nós... ele estava lá. Ele estava lá, mas o que está em nós, não tem aquela saudação hindu? Aham. O Deus que é em mim saúda o Deus que é em ti, né? Exatamente isso, João. É. Então, eles nem sabiam, eles não fizeram, porque disseram, se eu não fizer, Jesus vai embora triste comigo. Eles se perguntaram depois, quando foi que nós fizemos isso? Aham. É quando vocês fizeram. Quando vocês Foi quando fizeram vocês a fizeram. outra. É. Maravilhoso. Assim, eu acho de uma humanização tão extraordinária como Jesus coloca o Evangelho. Como Jesus encarna o Evangelho na relação com a vida. Gente, esse discernimento do sagrado, e hoje, assim, hoje eu sei, eu não preciso olhar e ver Jesus, mas eu sei que Jesus está lá. Entende? Na expressão daquele homem. Eu não sei quem é aquele homem, mas os apóstolos não nos ensinavam, ou nos ensinaram, de que é possível que a gente esteja alimentando um anjo? Essa semana eu estava em Viana, fui comprar um acetileno para fazer um transporte de peixe. Eu estou ali conversando, o cara é dono da loja, um vereador, e a gente estava conversando, de repente entra uma mudinha. E eu vi ela gesticulando por ali e tal, me deu assim um sentimento, bateu um sentimento no coração. Eu a conhecia. Abro a carteira, pego uma nota. Não era uma nota, mas era uma nota razoável. Ela ia saindo, eu chamei, entreguei a nota para ela. Ela olhou assim para mim, olhou para a nota, bateu no peito assim, como se dissesse, é para mim. Eu acenei para ela. Depois que eu estava lá dentro negociando, ele me disse, o dono da loja, ela tem passado tanta necessidade, tem dia que passa fome. A mãe dela era dona daquele restaurante, mas a velha morreu e os outros tomaram conta, acabaram com tudo. Ela tem tanta necessidade que tem dia que passa fome. Eu não fui impulsionado pela necessidade dela, eu olhei para ela e me deu o sentimento de... E ela começou, os olhos começaram a marejar. Foi que o cidadão me chamou e disse, muitas vezes já tem socorrido aqui. Ou seja, aquele momento, não é o seu ver, é aquele momento em que Jesus te diz, o Jesus que habita em ti vai lá, socorre, porque hoje é um dia que ela não tem o que comer. E você tem na bolsa o que dá de comer para ela. O que você tem na bolsa alimenta ela e não vai te passar fome, porque o Deus está em casa, já pronto. Eu um dia disse para um irmão, hoje pastor, tinha um comércio,
e falando para ele sobre isso. O dia que João chega aqui, João era um vizinho dele que não tinha muito recurso, comprava e não pagava. E João chega aqui de manhã, o filho dele diz assim, para você mandar 1 quilo de açúcar, um pacotinho de café, uns pães para papai. E você pega o caderno e olha para a conta dele e vê que já está bem assoberbada e vai dizer, não posso, a conta dele está grande. Aí você senta lá na sua mesa com a margarina, com a faca, o pão, o café e o leite e vai tomar regaladamente, enquanto o teu vizinho, por conta da tua usura, não vai ter o que tomar, o que dá para os filhos dele. Isso é cristianismo, João? Ele baixou a cabeça e disse, você tem razão. Não pode ser o tamanho da conta dele que mova a minha misericórdia ou não na direção dele. Uhum. Eu preciso ser movido por sentar na minha mesa e saber que tem tudo. E ele não vai ter nada, como é que eu posso glorificar a Deus e dizer que eu sou servo de Deus? Uhum. Sim. É essa a experiência cristã, Lloyd. A gente cria muito farol. Uhum. E a experiência cristã é essa. É ter contato com Jesus na pele do outro. Jesus está subindo a ladeira da Rua Grande. Exatamente, cara. Jesus está passando... Sentado na porta do restaurante. É isso mesmo. E muitas vezes, me permitam novamente, muitas vezes que eu era para ter falado na outra, a nossa, digamos assim, a nossa usura, a nossa, vamos usar o termo como ruindade, nos leva a dizer, eu não vou dar para ele porque ele podia estar trabalhando com o meu trabalho. Uhum. Nós fazemos da situação dele, inventamos uma preguiça, uma falta de atitude, inventamos um vício que ele tem, quer dizer, criamos qualquer coisa em cima dele para justificar a nossa não generosidade na vida dele. Uhum. Isso é muito comum a gente fazer. Não, eu não vou ajudar a levantar a casa de fulano, que em vez dele jogar, dele trabalhar para fazer a casa dele, ele está no bar bebendo. E os filhos estão na chuva, e eu podia estar fazendo a casa dele. Eu tenho recurso para isso. Mas baseado na minha usura, na minha avareza, eu acho uma desculpa para não ajudá-lo. Quer justificar a avareza, né? O egoísmo. Exatamente. Né? Justificar a minha avareza, o meu egoísmo, a minha ganância por não gastar do que é meu na direção do outro, eu justifico com o procedimento dele. Uhum. Jesus fala disso aqui. Uhum. Quem é que vai preso? É muito raro alguém estar preso injustamente. Normalmente quem está preso porque cometeu algum delito. E Jesus diz o quê? Vocês foram ver-me. Ou seja, não interessa qual é o delito que ele cometeu. Jesus está dizendo, você foi lá. E eu estava lá. Uhum. Aquele delituoso, aquele criminoso que está atrás das grades, eu estava lá e você foi lá e me viu. Veja, bispo, como é maravilhoso esse sentimento de ter Cristo em nós para socorrer aquele Cristo que está lá à nossa espera. Uhum. E não dá para a gente entrar no outro lado para ver como é criminoso, e as consequências daquilo que vai acontecer quando a nossa usura, quando a nossa avareza nos encontra desculpa para fazermos isso. João, tem outros fatores que me impedem, que não necessariamente a avareza, e o que você está falando está certo, eu não estou discordando, eu só estou acrescentando aqui umas outras coisas, né? Como, por exemplo, a displicência com a necessidade do outro, que nem sempre é movido pela avareza, às vezes pela insensibilidade, pela distração, pela não importantização do outro. O outro é tão menos importante e não está ligado assim, eu não estou fechado para dar, eu só acho que não é importante. Eu coloco um monte de coisa, como você disse, não, esse cara é um preguiçoso, ele está aí porque é um preguiçoso, né? A gente não pode entender que o cara está no farol porque as perspectivas dele estão estreitadas. É uma lamparina que está fumegando. Eu não vou trazer para almoçar na minha casa porque amanhã ele vai invadir a minha casa e roubar. Bom, a gente tem um monte de desculpa, né?
Lembram daquela história descobrida do filme Em Teus Passos que Faria Jesus? Quando a dona diz, não dê o resto da comida para ele, porque esse pessoal é como cachorro de rua. Você dá hoje, amanhã ele não sai da tua porta? Vocês já assistiram, né? Sim. Pois é. Eu não assisti o filme, eu li o livro, mas... É a justificativa da avareza, a justificativa da não liberdade de dar. Sim. Cara, e é tão bom dar. Jesus disse que é melhor dar do que receber, né? E é dando que se recebe. Outro dia eu tive uma experiência boa nessa coisa de dar. Eu tinha um valor na minha conta e alguém tinha uma necessidade do tamanho daquele valor. Mas era tudo que eu tinha. E eu entendi a necessidade. Daí eu fiz uma transferência da minha conta para a conta daquela pessoa. Porque o tamanho era o mesmo. Rapaz, demorou 10 minutos, começou a cair dinheiro na minha conta. Alguns pacientes que estavam me devendo os atendimentos começaram a colocar. Daqui a pouco eu tinha 3 vezes mais daquilo que eu dei. Não me fez falta, entende? Não me fez falta. Eu não emprestei, eu dei aquele dinheiro, né? Então, assim, são coisas que fazem parte de uma matemática existencial. Eu diria de uma matemática espiritual, da matemática do reino, né? Onde Francisco diz que é dando que se recebe. Não é da matemática religiosa, né? Não, espiritual, né? É dando que se recebe. Então, essa prática não é pelo que eu vou receber, mas pela minha liberalidade de dar, que eu acabo atraindo coisas sem perceber que estão chegando na minha vida, né? Então, gente, nós estamos chegando no final do programa e não vamos conseguir entrar na parte... Jesus fala para as ovelhas, agora ele falta falar para os bodes. Agora não vamos vir semana que vem, deixa os bodes para semana que vem. Cenas dos próximos capítulos, semana que vem. Deixa os bodes pastando. Deixa os bodes para a próxima ocasião. Que coisa linda. Era eu e vocês estavam ajudando a mim. Gente, ainda dá tempo, se você quiser vir tomar café com a gente vai estar aqui até umas 11 horas, mais ou menos. Será um prazer receber você aqui na rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais. Igreja da Colheita. Sim, olha, terça-feira nós temos um encontro no Instagram, no @Igreja da Colheita, chamado No Divã da Graça. Um encontro legal, leve. A gente está discutindo algumas questões do tema da atualidade. Na quinta-feira nós temos o encontro de oração a partir das 19h30 e a gente vai fechando a semana assim. E todos os dias está sendo postado aí no Instagram coisa nova. Já estamos no TikTok, no Quai, estamos aí rodando pelas redes sociais. Você pode nos encontrar em alguma plataforma dessa. É a igreja trabalhando diariamente para colocar o Evangelho exposto para a vida de todo aquele que tem um coração aberto para receber o Evangelho. Muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação e uma semana abençoada para todos. Shalom, até 19 horas com vocês na 92.3. Shalom.